Hoje eu quero falar com você, dono de negócio. Imagina que você acordou segunda-feira de manhã, recebeu uma ligação, seu sócio morreu. Você tem talvez menos de 24 horas de luto. Por quê? Porque no mesmo dia começa a receber ligação de cliente, de fornecedor, de parceiro, e vai começar a te perguntar o que aconteceu. Ele não me responde mais. Tem coisa atrasada. Mas tem uma ligação que vai ser muito pior. Alguns dias depois, do advogado da família do seu sócio, que vai te dizer o seguinte: olha só, a participação do seu sócio agora é dos herdeiros dele. E essas pessoas, elas exigem que você compartilhe tudo que eles têm direito. Se você tem sócios e nunca pensou nesse assunto, eu acho que agora é o melhor momento de você pensar nisso. Na verdade, o melhor momento já foi há um tempo atrás, mas se você não pensou nisso ainda, eu tô fazendo esse vídeo justamente para abrir os seus olhos sobre esse assunto. Porque o que vai acontecer não é o quanto você confia ou confiava no seu sócio. Tudo o que vai acontecer depende do que está escrito no contrato social ou lá no acordo de sócios da sua empresa. O Código Civil brasileiro ele é muito claro sobre o que acontece quando um sócio morre. O artigo 1028 ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário no contrato social, as cotas do sócio falecido se transferem para os seus herdeiros. Vou repetir, os herdeiros então herdam as cotas da empresa, mas acho que isso você já sabia. Na prática, dependendo do que o contrato da sua empresa diz, ou melhor, do que ele não diz, você pode acordar com novos sócios que você nunca escolheu. Pessoas que não têm relação nenhuma com o seu negócio e pessoas que pensam diferente daquilo que o seu sócio pensava, mas que têm direito legal de escolher a participar dos lucros, a tomar decisões essas que talvez você não concorde. Guilherme, e o inventário, como é que funciona? O inventário judicial, principalmente no Brasil, quando envolve empresa, patrimônio complexo, vai levar anos. E se tiver conflito entre a família, então, aí você pode esperar um tempo bastante longo, né? E durante esse período você tem uma parte da sua empresa que praticamente fica sem dono. A gente não sabe quem pertence àquele negócio. E vai fazer uma empresa crescer sem saber de quem ela pertence, exatamente. Então, quando um sócio morre e não havia um planejamento financeiro para isso e um planejamento sucessório, na verdade, 3 cenários são possíveis. O cenário 1 é os herdeiros vão ficar com as cotas e viram seus sócios. Nesse caso, é aquele cenário que eu já coloquei ali atrás. Você passa a ter sócios involuntários, pessoas que você não escolheu tá naquele negócio, que não entendem muitas vezes nada do seu setor, mas que vão ter os mesmos direitos societários que o seu ex-sócio ele tinha. Então, se a participação dele for relevante, se ele tomava as decisões ali junto com você, você vai ter que dividir isso com essas pessoas. E elas podem discordar das suas opiniões, ou por desinformação, ou por interesses próprios, seja lá o que for. E você não escolheu esses sócios, mas você vai ter que conviver com eles. O segundo cenário é um cenário onde os herdeiros eles querem vender a parte deles no negócio. E aí que vem o grande problema, que é fazer uma apuração do quanto vale esse negócio, e a partir daí o valor é calculado com base no patrimônio real dessa empresa, que aí vai ver a carteira de clientes, os ativos tangíveis, intangíveis. Se a empresa vale, por exemplo, 3 milhões de reais e você tem metade desse patrimônio na mão de um sócio, é 1,5 milhão de reais que aqueles herdeiros ou aquele herdeiro tem que receber. E aí da onde vem esse dinheiro? Talvez seja necessário contrair dívidas ou vender uma parte do negócio, uma parte de fato tangível do negócio, uma loja, um galpão, ou se desfazer de parte dos clientes, enfim, seja como for, esses herdeiros, eles precisam ser pagos ou então o negócio fica travado também da mesma maneira. E existe um cenário 3, que é um cenário de conflito. Um conflito entre os próprios herdeiros, se houverem mais de um. Se esses herdeiros discordam entre si, parte quer ficar, parte quer sair, o inventário arrasta, essa coisa fica anos sem saber quem é o dono daquele negócio, pode ser que o banco trave crédito, a estrutura societária fique indefinida, o cliente percebe o problema, o funcionário percebe o problema, e esse cenário não é necessariamente o mais comum, mas ele pode sim destruir completamente o seu negócio. E esse problema, meu amigo, ele acontece não porque vocês foram negligentes, não é necessariamente isso, mas é porque a grande maioria dos contratos hoje
no Brasil são feitos por contabilidades e a contabilidade faz um contrato mais padrão, mais genérico, e você acaba não parando para pensar junto com o seu sócio e se um de nós morrer, ou com os sócios, né? Se um de nós morrermos, o que a gente vai fazer? Parece um pessimismo meio desnecessário, né, de se pensar. Mas esse planejamento, ou melhor, a falta desse planejamento, né, cria um risco que pode ser fatal para qualquer empresa. Existem duas ferramentas que você, os seus sócios, podem usar para resolver esse problema de uma vez por todas, que é o Buy and Sell Agreement, ou o acordo de compra e venda de cotas. Basicamente, ele vai funcionar como um acordo entre vocês, que pode estar no contrato social ou num acordo de sócios. O acordo de sócios é até melhor, porque ele fica dentro ali da empresa, é uma coisa privada, não fica num contrato social que é público, e vai dar as regras do jogo no caso de um de vocês vier a faltar. E o grande negócio aqui, ele é deixar a regra clara, um valor pré-acordado, com uma fórmula pronta, calculada, que vai dizer, se um de vocês faltar, quanto que essa família, quanto que esses herdeiros recebem do negócio. Então isso elimina uma negociação, um problema, principalmente num momento tão difícil que é um momento de luto, né? Um momento de perda. E os herdeiros recebem um valor que é justo, que você como sócio, como sócios, né, ali vivos, decidiram que a família deveria receber. Mas ainda existe um outro problema, que é, ainda que esse valor ele seja definido, de onde vem o dinheiro para pagar caso alguma dessas coisas aconteça? Porque nem sempre o momento que isso acontece, se acontecer, e eu não estou aqui desejando a morte de ninguém, tá? Pelo amor de Deus, o meu papel é só pensar junto com você em possibilidades. Mas caso isso aconteça, a empresa vai estar em boas condições de pagar esse valor, porque se não tiver, o problema é o mesmo. E aí que entra justamente um planejamento para esse cenário. Você pode ter um seguro estruturado especificamente para isso. Ele é chamado de seguro para o buy and sell, né? Vamos chamar assim, mas basicamente o que acontece é que se o sócio vier a faltar, beneficiário desse seguro é a própria empresa, não é a família. E aqui muitas vezes é que é confundido esse seguro com o seguro que a empresa paga para os funcionários e até para os sócios muitas vezes, onde o beneficiário é a família. Não confunda essas duas coisas. E às vezes a própria empresa acha que aqui já está resolvido os problemas quando tem esse tipo de seguro de vida. Esse seguro, ele é feito para a empresa. Por quê? Se eu sou sócio de um negócio e eu venho a faltar e a empresa recebe o valor, esse dinheiro já serve para pagar os meus herdeiros e para tirar eles da sociedade, naturalmente. E o ponto é, a gente protege o nosso carro, a gente protege a nossa empresa com antivírus, a gente faz estudo de mercado para nossa empresa, só que muitas vezes a gente deixa um ponto desguarnecido e é ali que muitas vezes a gente cai porque não fizemos a proteção adequada. Então, de novo, eu não tô dizendo que o seu sócio vai morrer cedo, eu espero que ele viva até os 100 anos e vocês aproveitem uma empresa bastante próspera e lucrativa. Mas o que eu quero dizer necessariamente para você é que você tem que estar preparado em todas as frentes. Se você tem um sócio, o que eu te digo é, manda esse vídeo para ele, para que ele saiba dos riscos que existem nesse cenário e vocês estejam cientes do que dá para fazer, né, do que é possível fazer diante de todo esse cenário, ok? Eu vou deixar também o link aqui embaixo da consultoria financeira, se você quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto ou de qualquer outro assunto que envolva a sua vida financeira. A gente aqui da Ballast vai estar totalmente à disposição para conversar com você. Também vou deixar um outro vídeo aqui para que você possa seguir esse bate-papo comigo. E se você gostou também desse vídeo, deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um abraço e até a próxima.